Pode se assentar. Uma alegria incomensurável estar com vocês nessa noite de domingo, nesse momento tão precioso. Um culto cheio do Espírito Santo, da graça de Deus, hinos bem selecionados, cantados com a alma, e a gente tem dificuldade de se conter. A gente chora, a gente se quebranta, se consterna, porque é maravilhoso demais estar na presença desse Deus. Uma enologia bíblica, cristocêntrica, que eu confesso para vocês que arrebata as nossas emoções. Queridos, nós iremos interromper hoje a nossa série no livro de Apocalipse, para pregarmos um tema igualmente importante, a saber, a ressurreição de Cristo. Vocês precisam entender que a obra redentora de Jesus envolve especialmente a sua morte e ressurreição. A ressurreição é uma doutrina central e caríssima do cristianismo. A negação da ressurreição de Jesus envolve necessariamente na destruição completa do cristianismo. A ressurreição de Jesus é uma verdade salutar, cheia de consolação. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e nos deparamos com esse fato, nós ficamos estupefatos. A ressurreição, a palavra ressurreição, vem do grego, anastasis, e significa levantamento para cima. Quando a igreja prega que Jesus ressuscitou, a igreja prega que Jesus ressurgiu dentre os mortos. E essa doutrina é tão importante, o pastor Ali já ventilou na abertura do culto, que a ressurreição de Cristo é tão importante, que ela distingue o cristianismo de todas as grandes religiões do mundo. Por quê? Porque nas demais religiões do mundo, os seus fundadores morreram e estão sepultados. Mas no cristianismo, o seu fundador morreu, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Se você, por exemplo, for na França e visitar o túmulo de Allan Kardec, fundador do Espiritismo, lá estará declarado: jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se você for na Índia e visitar o túmulo de Siddhartha Gautama, o Buda, fundador do budismo, lá também estará declarado: jaz os restos mortais de Siddhartha Gautama. Se você for na cidade de Meca e visitar o túmulo de Maomé, fundador do islamismo, lá também estará escrito: jaz os restos mortais de Maomé. Mas se você for em Jerusalém, onde Jesus fora sepultado, lá está declarado: não está aqui, pois já ressuscitou. Segundo Lucas 24, do 1 ao 6, isso é um domingo como hoje, de manhã muito cedo e de madrugada. As mulheres prepararam especiarias e foram ao sepulcro onde Jesus fora sepultado. Ao chegar lá, a pedra estava removida e Jesus não estava naquele túmulo. De repente, dois homens com vestes resplandecentes se manifestaram e disseram para elas: por que buscas o vivente entre os mortos? Não está aqui, pois já ressuscitou. E segundo o livro do Apocalipse, Cristo, ele anda no meio da sua igreja. Cristo está aqui, glorificado, ressurreto. A igreja o ama, a igreja o adora, a igreja o enaltece. Ele está entre nós vivo para todo sempre. E hoje nós iremos falar sobre esse tema, considerando uma passagem muito preciosa. Mas antes de ler o texto, eu quero saber quem trouxe o livro. Eu quero ver você que trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, levantando assim para o alto. Graças a Deus, coisa maravilhosa de se ver. A igreja não pode perder esse santo costume. Lançamos mão da projeção, é uma bênção, mas o povo de Deus com Bíblia na mão, vindo para o culto congregacional. Até porque em muitos lugares, muitos irmãos dariam tudo para ter esse privilégio de carregar a Bíblia na mão, indo para o culto congregacional. Eles não têm um privilégio, mas você tem. Então, no próximo culto, você que não trouxe hoje, Bíblia na mão. Aqui é a palavra de Deus autorizada para a nossa vida. A nossa única regra infalível e suficiente de fé e de prática.
Abre a Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 ao 11. Quero pedir a gentileza do sonoplasta, para me dar só um pouco mais de retorno, para me pregar com mais alegria ainda. 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 11. Provas da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, aí você vai chegar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 11. Lemos assim a poderosa palavra de Deus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Palavra de Deus. Vocês perceberam que minha voz está um pouco rouca? É porque no culto eu vim para cantar mesmo. E se eu não economizar para pregar, eu não consigo nem pregar. Eu canto com o coração. Esse é o papel da igreja quando se reúne. Queridos, capítulo 15 de 1 Coríntios é chamado de o capítulo da ressurreição. Enquanto o capítulo 13 é conhecido como sendo o capítulo do amor, esse capítulo é o capítulo da ressurreição. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele empreende 58 versículos para tratar do assunto ressurreição. E talvez você se pergunte, será por quê? Paulo investiu 58 versículos para tratar acerca da ressurreição. Essa resposta nos é dita, nos é oferecida no versículo 12, onde Paulo diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Dentro da igreja que estava em Corinto, alguns crentes passaram a duvidar da ressurreição física do corpo dos crentes. Eles estavam desacreditando porque eles viviam em um lugar onde se acreditava no chamado dualismo filosófico. O dualismo filosófico pregava que a matéria era baixa, que a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Na mentalidade grega, nesses dias, o corpo era a prisão do espírito. Logo, quando alguém morria, para eles era festa, porque o espírito agora está livre. Logo, com esse pensamento, eles não admitiam a possibilidade de alguém ressuscitar, porque é na morte que o espírito tem liberdade. Como assim? Ter uma ressurreição do corpo e a parte imaterial voltar para o corpo. Eles não aceitavam isso. Só que pior do que isso, esse pensamento começou a influenciar os crentes dentro da igreja. Porque uma coisa é a sociedade pensar errado e viver errado. Outra, bem diferente, é quando a vida e os pensamentos da sociedade começam a influenciar os crentes dentro da igreja. É por isso que aqui no capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo adverte: não vos enganeis, as más conversações, as más companhias
corrompem os bons costumes. Os irmãos estavam sendo influenciados. E Paulo, movido pelo Espírito de Deus, ele vai desmistificar essa ideia errada e vai encorajar, incentivar a igreja a essa crença essencial. O apóstolo Paulo, a fim de provar que haverá uma ressurreição dos crentes no final, aqui nos versículos 1 ao 11, o que ele vai fazer? Ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Porque se Cristo ressuscitou dentre os mortos, haverá sim a ressurreição no último dia. Aqui do versículo 1 ao 11, Paulo apresenta 3 provas da ressurreição de Jesus. Quantas provas? Primeira prova, versículo 1 e 2, a salvação dos coríntios. Segunda prova, versículos 3 e 4, as Escrituras. Terceira prova, versículos 5 ao 11, as testemunhas oculares. Salvação dos coríntios, as Escrituras e as testemunhas oculares. Vamos então por partes considerar esse texto tão precioso da palavra de Deus. Versículos 1 e 2, Paulo nos apresenta a primeira prova. A salvação dos coríntios era uma prova irrefragável de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Veja comigo mais uma vez os versículos 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. A argumentação de Paulo aqui é fenomenal. O apóstolo Paulo vai reapresentar para a igreja o evangelho. E esse evangelho, no que diz respeito a Cristo, envolve sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, esses irmãos foram salvos porque eles creram no evangelho. E o evangelho prega acerca da ressurreição de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, de forma muito sábia, ele vai argumentar e mostrar, olha, coríntios, a salvação de vocês pelo evangelho, que envolve a ressurreição de Cristo, é uma prova cabal de que Cristo ressurgiu dentre os mortos. E Paulo, no versículo de número 1, ele começa dizendo, também vos notifico. Com essa palavrinha também, o apóstolo Paulo introduz o tema ressurreição. Ele estava falando dos dons espirituais, capítulo 12, 13 e 14. Quando entra no 15, também vos notifica. Ele introduz o novo assunto, a saber, a ressurreição. E Paulo, amados, de forma linda, ele vai reapresentar à igreja o evangelho que os salvou. O apóstolo Paulo não tem dificuldade, tem problema na igreja, o problema vai ser resolvido. E, para tanto, ele pega o evangelho que os irmãos já conheciam bem para resolver o problema. Como esse evangelho é poderoso, amados. Há problema na igreja, basta o pastor abrir a Bíblia e pregar o evangelho, porque o evangelho resolve tudo. E Paulo vai mostrar que a mensagem que ele vai reiterá-los aqui, ele já havia passado. Ele usa algumas expressões interessantes. Ele diz no versículo 1, vos tenho anunciado. No versículo 2, vou-lo tenho anunciado. Versículo 3, vos entreguei. Versículo 11, assim pregamos. Então o apóstolo Paulo vai trazer aqui a memória da igreja, o evangelho que eles já haviam recebido no passado. Quando Paulo pregou o evangelho para os coríntios, na sua segunda viagem missionária, o homem não parava. O homem andava de lugar em lugar pregando o evangelho. E quando chegou na cidade de Corinto, conforme em Atos, capítulo 18, Paulo prega o evangelho na sinagoga. As almas se convertem e a igreja é instaurada na cidade de Corinto. E diz-nos a Bíblia, em Atos 18, versículo 11, e ficou ali aonde? Em Corinto, com os irmãos, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Agora Paulo vai reiterar a mensagem, vos tenho anunciado, vou-lo tenho anunciado, vos entreguei, assim pregamos. Vejam que Paulo, ele reapresenta o evangelho. Também vos notifico, irmãos, o evangelho. Paulo vai lançar mão da mensagem de boas novas e vida eterna, para dar uma lição para os coríntios.
Vocês estão aí meio que duvidosos. Vocês estão aí acreditando que não haverá ressurreição dos mortos no último dia. Cristo ressuscitou. E a salvação de vocês pelo Evangelho, que envolve a ressurreição de Cristo, é uma prova de que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, haverá também a ressurreição dos crentes no dia final. Amém. Vocês perceberam a forma com que Paulo, ele argumenta? O Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes. Os coríntios haviam recebido esse Evangelho. E no qual também permaneceis. Os coríntios permaneciam nesse Evangelho, pelo qual também sois salvos. Os coríntios foram salvos por esse Evangelho. Agora vejam, irmãos, que curiosidade. O apóstolo Paulo mostra aqui para nós a suficiência do Evangelho. Você precisa de quê? Quais são os seus dilemas? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas dificuldades? O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso e suficiente para trazer norteio para a sua vida. Você está sem rumo? Você está sem direção? Você está com dúvidas? Basta você repassar o Evangelho. Repassando o Evangelho, você receberá direção divina para a sua vida. O Evangelho. Paulo era um homem que se propôs pregar o Evangelho. O homem era compromissado. Ele não enrolava, não. Como dizem os paulistas, ele não enchia linguiça, não. Quando era para pregar, ele pregava as Escrituras, ele pregava o Evangelho. Ele não perdia tempo. Porque Paulo entendia o poder que tem o Evangelho. Ele mesmo deu testemunho em Romanos 1,16, dizendo: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego. Esse Evangelho é poderoso para salvar e também para resolver os dilemas que os cristãos, por vezes, são acometidos. Paulo está trazendo à memória o Evangelho que eles já haviam recebido, que eles permaneciam e pelo qual eles foram salvos. Uma mensagem cristológica. O apóstolo Paulo, conforme dito, quando ele pregou na sinagoga, vocês podem ler depois Atos 18, versículo 4, ele anunciou a pessoa de Cristo. Ele debatia na sinagoga e ele convencia tanto judeus como gregos. Ele, no capítulo 2 dessa carta, ele vai reforçar que quando ele teve a oportunidade de pregar para esses irmãos, ele foi cirúrgico, ele pregou a mensagem, e ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo mostra aqui que se eles foram salvos pelo Evangelho, Jesus ressuscitou sim. Porque o Evangelho prega não só a morte, não só o sepultamento, mas também a ressurreição de Cristo. E se Cristo ressuscitou, o Evangelho é verdadeiro e o salvou. Assim sendo, há uma garantia que haverá ressurreição dos crentes no último dia. Veja, irmãos, que sem o Evangelho o homem está perdido. Paulo está trazendo à memória: vocês receberam o que eu estou passando para vocês agora. Vocês creram, vocês foram salvos por essa mensagem. Então veja que sem o Evangelho o homem está perdido. E eu coloco a mão na minha consciência e fico pensativo: como pode? Tantos pregadores que têm a oportunidade de pregar o Evangelho para que os homens sejam salvos, mas eles não pregam. Eles sonegam da humanidade a única mensagem que pode salvar o homem. Sem o Evangelho o homem está perdido. Sem o Evangelho não há esperança para a humanidade. Por isso que Cristo disse em Marcos 16,15: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele foi específico para que o homem possa ser salvo. Ele precisa ouvir o Evangelho. Portanto, os pregadores, a igreja, deve pregar esse Evangelho.
Sem esse evangelho, o seu filho que é descrente está perdido. Sem esse evangelho, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos estão sem esperança. Foi esse evangelho que mudou a vida dos coríntios, foi esse evangelho que mudou a nossa vida, e é esse evangelho que devemos pregar na esperança de que os homens ouçam, creiam, se arrependam e sejam salvos também. O Senhor Jesus orou ao Pai, em sua oração sumo sacerdotal. Em João 17:20 ele disse: rogo não somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra, o evangelho, hão de crer em mim. Como o homem pode crer em Jesus para ser salvo? Através do evangelho, através da sua palavra. O apóstolo Paulo, em Romanos 10:17, ele confirma dizendo: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas a igreja fica tão triste em ver que há tantos pregadores irresponsáveis nos púlpitos por aí afora. Pessoas que têm todo o privilégio e a oportunidade de apresentar a simplicidade do evangelho. O que vai salvar o homem é o evangelho. O que transforma o pecador é o evangelho. Se hoje você é crente, se hoje você canta, se hoje você me ouve pregar como crente, é porque um dia você ouviu esse evangelho soar em seus ouvidos. As pessoas, os pregadores, estão fazendo da vocação uma profissão, do sacerdócio um negócio, da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, dos crentes meros clientes, mas não tem pregado o evangelho. Mas aqui é diferente, com Paulo é diferente. Paulo está dizendo: olha, também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu já preguei para vocês, o evangelho que vocês receberam, o evangelho que vocês permanecem nele, o evangelho que os salvou. O argumento é: vocês foram salvos, coríntios? Sim, Paulo. Pelo que vocês foram salvos? Pelo evangelho. E o evangelho engloba o quê? Morte de Cristo, sepultamento de Cristo e ressurreição de Cristo. Pois é, se vocês foram salvos por esse evangelho, então Cristo ressuscitou. Essa é a primeira prova que Paulo apresenta aqui. A salvação dos crentes é uma prova cabal de que Cristo ressuscitou. O morto não pode salvar, irmãos. Se Cristo tivesse morrido e ficado morto, não haveria esperança para nós. Mas Ele morreu pelos nossos pecados e Ele ressurgiu dentre os mortos para a nossa justificação. É isso que Paulo disse em Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Primeira prova de que Cristo ressuscitou, a salvação dos coríntios. Segunda prova, versículos 3 e 4, as Escrituras. Veja comigo, versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Tudo isso segundo as Escrituras. As Escrituras é a segunda prova que Paulo apresenta aqui, acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo, ele está falando sobre o evangelho ainda, aquilo que ele começou nos versículos 1 e 2. E esse evangelho está amparado nas Escrituras. E é curioso que o apóstolo Paulo destaca alguns detalhes acerca desse evangelho. Primeiro, a prioridade do evangelho. Porque primeiramente vos entreguei. Vejam com isso a prioridade do evangelho. O evangelho é de importância primária. O apóstolo Paulo não perdeu tempo, ele teve a oportunidade. O que ele fez? Porque primeiramente vos entreguei, porque o evangelho é prioridade na vida da igreja. A igreja pode ensinar outros assuntos que tenham relação com a Bíblia, com o evangelho, mas as boas novas de salvação é prioridade suprema, máxima. Haverá ocasiões em que nós iremos até preparar um sermão para pregar, mas o Espírito de Deus pode nos levar a pregar uma mensagem mais de caráter evangelística, porque o Espírito de Deus, ele guia a igreja.
E o evangelho é uma prioridade na vida da igreja. É por isso que em quase todos os sermões a gente rememora vocês o evangelho, porque o evangelho é uma prioridade na vida da igreja. Um segundo detalhe que Paulo pinta, mostrando que a segunda prova é as escrituras acerca da ressurreição de Cristo, ele mostra para nós a procedência do evangelho. De onde vem o evangelho? Será que Paulo inventou a mensagem? Será que é uma mensagem criada pelo homem na terra? Ele diz que não, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu do Senhor. O Senhor é a fonte da mensagem. O Senhor é a base da mensagem. Aqui nós temos, irmãos, a proveniência do evangelho. Porque o evangelho muda a vida dos homens? Porque o evangelho vem de cima. O evangelho vem de Deus, o evangelho procede do Senhor. Um terceiro detalhe, Paulo apresenta acerca do evangelho, é que o evangelho é algo antigo, não é novidade para Paulo. Vejam como ele mostra isso para nós no versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 4. E que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo o quê? As Escrituras. Esse evangelho que eu preguei para vocês, que vocês receberam, que vocês permanecem, que salvou vocês, esse evangelho, ele está nas Escrituras. As Escrituras não é coisa da agora, não. Eu estou só reiterando aquilo que diz as Escrituras Sagradas. Isso mostra para nós que o evangelho é algo antigo. Porque tem muitas pessoas na atualidade querendo novidade, irmãos. É tanto pessoas querendo ouvir novidade, como pregadores querendo pregar novidade. Eles querem impressionar as pessoas. Eles querem trazer algo novo para a igreja. Mas o evangelho é antigo, mas poderoso e suficiente. Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu apresento a vocês é um evangelho embasado nas Escrituras. Guarda essa frase aqui. Se é verdade, não é novidade. Se é novidade, não é verdade. Possa ser que você, à medida que lê a Bíblia, se depare com algo novo para você, mas já estava na Bíblia. Porque se é verdade, senhores, não é novidade. Mas se é novidade, não é verdade. O evangelho é antigo. E Paulo pregava o evangelho. Paulo ensinava o evangelho. Paulo traz às claras, novamente, o evangelho. Vocês perceberam a prioridade do evangelho, a fonte do evangelho e a idade do evangelho? É antigo. Está embasado nas Escrituras Sagradas. E o que as Escrituras dizem, que provam que Jesus ressuscitou? O apóstolo Paulo mostra aqui nos versículos 3 e 4 o conteúdo do evangelho quanto à pessoa de Cristo. Ele fala sobre a morte, sepultamento e ressurreição. Mais uma vez, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. O que as Escrituras dizem, já profetizavam, é que Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Irmãos, ele não tinha pecado nenhum, plenamente santo, perfeito, imaculado. Mas quando ele veio à terra, sendo plenamente Deus, ele assume a forma humana. E ele veio com ideal. Ele não veio por um acaso. Ele não veio a passeio. Conforme Paulo em 1 Timóteo 1,15, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. As Escrituras já diziam, Cristo morreu por nossos pecados. Pelo seu pecado, irmão, pelo seu pecado, irmã, pelos seus pecados, meu amigo, simpatizante da fé cristã, Cristo morreu. Ele morreu um tipo de morte cruel, um tipo de morte desumana, horripilante, degradante, o pior tipo de morte da época, a morte de cruz. Jesus morreu por causa dos seus pecados. Nós somos pecadores por natureza e prática, e nós merecemos o inferno, nós merecemos a condenação.
Mas vejam a beleza do Evangelho, Deus entre nós, o Emanuel, Ele morreu por causa dos nossos pecados. Isso não quebrando o seu coração não, irmão? Isso não te deixa reflexivo? Por causa das nossas mazelas, por causa dos nossos vícios, por causa dos nossos pecados, o Filho de Deus morreu, o pior tipo de morte da época, uma morte que era separada para delinquentes e para escravos rebeldes, mas Ele veio, o que lhe dominava a mente não era viver, era morrer em nosso lugar. As Escrituras dizem que Ele morreu por nossos pecados, Ele recebeu em si as penalidades legais por causa dos nossos pecados. O que nós merecíamos receber, Ele recebeu em si. Isaías, nas Escrituras, já havia profetizado, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. É por isso que a igreja prega o Evangelho, porque se essa mensagem não for suficiente para quebrantar o coração do pecador, ao ponto dele se arrepender e crer em Jesus Cristo, não há mais esperança para ele. A igreja prega esse Evangelho que diz o seguinte: Cristo morreu por nossos pecados. Eu quero te perguntar, irmão e irmã, e aí, vamos viver na prática habitual dos pecados? Iremos viver nas práticas que Cristo morreu na cruz para nos salvar delas? Você que está aqui na noite de hoje é descrente, você talvez já foi evangélico, mas sua vida está um desmando, você está em pecado, você está ofendendo a santidade de Deus. Senhores, Deus é santo, Deus não tolera o pecado. O pecado é tão grave que, vejam, Cristo morreu por nossos pecados. O apóstolo Paulo vai dizer que o Pai não poupou o seu próprio Filho, por causa dos seus pecados, dos meus pecados. O Pai fez o seu Filho enfermar, o Pai fez o Filho sangrar, Ele morreu a morte de cruz. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Mas ele prossegue e nos diz mais: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras provam que ele foi morto, que ele foi sepultado, conforme Isaías 53, 9, mas que ele ressuscitou no terceiro dia. Nós, irmãos, estamos seguros, nós estamos bem amparados, nós estamos aferrados nas Escrituras. E as Escrituras nos asseguram que Jesus não só morreu e foi sepultado, mas que Ele ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre. Versículos 5 ao 11, o apóstolo Paulo apresenta-nos a terceira prova da ressurreição de Jesus. As testemunhas oculares. Alguém viu Cristo ressurreto? Há provas, há testemunhas? Sim. E ele começa a mostrar para nós, a partir do versículo 5, e que foi visto por Cefas. Quem é Cefas? É o nome aramaico para Pedro. Então Pedro viu Cristo ressurreto. E depois, pelos 12, um termo técnico oficial para se referir ao colégio apostólico. 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Cristo, conforme Atos, capítulo 1, versículo 3, depois que ele ressuscitou, ele ficou na terra, antes de ser assunto, 40 dias. E nesse espaço de tempo, ele se apresentava aos seus, e dessa feita aqui, por mais de 500 irmãos. Aí Paulo argumenta, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Paulo está dizendo, olha,
Cristo, ele se manifestou ressurreto a muitas pessoas, a Cefas, aos 12, a cerca de 500 irmãos, acerca dos quais ele vai argumentar, dos quais vive ainda a maior parte. Coríntios, tem alguma dúvida de que Cristo ressuscitou? Há muitas pessoas que viram Jesus ressuscitado. Se vocês estão com dúvidas, pode procurar cada um deles. Eles dão a vida por essa verdade. Será que seria um engodo as pessoas morrerem dizendo que Jesus ressuscitou, sendo que ele não ressuscitou? Vocês podem procurar, vocês podem inquirir, vocês podem pesquisar. Eles vão dar testemunho de que Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. 7. Depois foi visto por Tiago. Tiago aqui era o meio-irmão do Senhor. Durante o ministério terreno de Jesus, conforme João 7, versículo 5, os irmãos dele não criam nele. Em dado momento, Jesus estava em um lugar pregando e eles preocupados, justificando com o que dizendo, não, ele não está muito bem, não, está sem noção. Mas depois que Jesus ele aparece aos seus meio-irmãos, eles se converteram. E aqui diz o texto, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Paulo está dizendo, olha, Cristo ressurreto também se manifestou a mim. Eu vi ele glorificado, ressuscitado. Ele está aqui falando da sua experiência lá no caminho de Damasco, conforme Atos capítulo 9. Só que é curioso a forma com que ele se apresenta, como a um abortivo, como alguém que nasceu fora do tempo. Ele não nasceu na mesma época em que os apóstolos haviam nascido. Os apóstolos, eles foram escolhidos pelo próprio Cristo, mas Paulo se considera alguém que nasceu fora do tempo. 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Veja a humildade do homem. O homem que era um erudito, o homem que escreveu 13 cartas epistulares, o homem que foi arrebatado ao paraíso. Mas quando ele vai falar de si, veja a humildade. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado o quê? Apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Isso aqui é interessante. Paulo, no passado, havia perseguido a igreja, um homem cruel. Ele forçava as pessoas a blasfemar de Jesus, arrastavam homens e mulheres pelas ruas e os lançavam presos em Jerusalém. Agora que ele é um apóstolo, ele fala o seguinte, olha, eu não sou digno não, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser apóstolo, porque eu me lembro muito bem o mal que eu fiz para a igreja. Ele não se esqueceu do que fizera a igreja de Jesus. Aí eu não consigo entender alguns cristãos da atualidade, principalmente pessoas que sofreram muito, eram criminosos, meliantes, bandidos. Aí vive a vida cristã, mas olha para o passado, não sente tristeza nenhuma. Deus já perdoou? Claro que sim. Mas tem pessoas que olham para o passado e começam a compartilhar na roda de amigos, olha, eu quando era descrente, rapaz, eu era perigoso, é mesmo. Eu pintava, eu bordava, fazia, acontecia. Você olha assim, irmão, você não quer voltar não? Não quer voltar para a vida não? Por quê? Não, você está falando com tanta empolgação, parece que você tem orgulho do que você fez no passado. Paulo aqui, ele é agora um apóstolo, é salvo por Jesus Cristo, mas ele se vê pequeno. Não sou digno não, gente. Eu persegui a igreja de Deus, eu tenho consciência dos meus pecados, embora eu fui perdoado dos meus pecados, mas eu persegui a igreja de Deus. Você pode contar o que Deus fez na sua vida? Pode sim, até deve. Mas você não pode se orgulhar. Você não pode se envaidecer. Tem pessoas que chegam a ficar a bochecha rosa. Fica desnorteados. Ô, irmão, calma um pouquinho, respira. Você está empolgado, né? Olhe para o exemplo de Paulo, ele se envergonhava. Não, eu persegui a igreja de Deus. Mas ele reconhece, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, embora merecedor. Eu me lembro muito bem que eu persegui a igreja, mas onde eu estou, o que eu sou, eu devo à graça de Deus. Paulo não tinha vaidade, olha, eu sou um homem poliglota, eu falo vários idiomas, eu sou um homem versátil, eu tenho experiências profundas com Deus, o próprio Cristo se apareceu a mim, nada disso, irmãos.
Eu sou o que sou, disse ele, pela graça de Deus para comigo. A sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí Paulo também aqui, ele é verdadeiro. Até em termos de tempo de ministério, quem trabalhou mais foi Paulo, mas ele com aquela humildade, não sou merecedor, sou menor, eu persegui a igreja, mas olha, pela graça de Deus, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 11. Então, ou seja eu, ou sejam eles, os apóstolos, assim pregamos e assim haveis crido. Veja a unidade doutrinária. A pregação era a mesma. Sejam os apóstolos pregando ou eu mesmo. Isso não importa não. Assim pregamos, e diz o texto, e assim haveis crido. O pregador pode diferir de um para o outro. Alguns são mais alegres, extrovertidos. Outros são mais caladinhos, falam mais baixo. Outros têm um temperamento mais aflorado. Mas o que importa de fato é a mensagem. A mensagem é a mesma, seja Bartolomeu, seja Felipe, seja Mateus ou eu mesmo, a mensagem é a mesma, assim pregamos. Irmãos, isso aqui é maravilhoso e até acalentador, porque tem muitas pessoas que vê o pastor Arne pregando e falam, olha, eu prego, mas eu cheguei a desanimar, porque não vai não, mas não precisa você ser igual o pastor Arne, você precisa apenas pregar o que ele prega. Todo mundo com as suas diferenças, com a sua personalidade, uns são mais simples, outros mais profundos, outros são mais eloquentes, outros falam melhor, independente disso, o conteúdo é o mesmo, assim pregamos. Todos nós estamos com a mesma mensagem, com a mesma palavra, com o mesmo evangelho, assim pregamos. Quando eu olho para a vida da igreja, eu me emociono, porque quando os irmãos pregam aqui, irmãos que nunca tinham pregado, os irmãos que pregavam na simplicidade, estão crescendo na pregação da palavra. E eu faço questão de estar aqui. Para quê, pastor? Tem irmãos que têm vergonha, timidez, não pregar perto do pastor. Quem somos nós? Somos o que somos pela graça. O irmão está pregando, os pastores estão somando. Os irmãos estão pregando, o pastor está orando. Nós estamos aqui, somos uma família. Assim pregamos, a mensagem é fiel, a mensagem é bíblica, é o evangelho pregado, assim pregamos. O que não acontece aqui, você já sabe, é pessoas de fora. Ora, os irmãos de dentro que têm chamado vocação, o presbitério dá todo o respaldo do mundo. Incentiva, treina, prepara, o que importa é a igreja ser fiel à mensagem. Assim pregamos. Tem lugares por aí afora, eu mesmo, no passado, vou colocar aqui, 10 anos atrás, quando eu ouvia falar que o pastor pregava no púlpito todos os domingos, eu falava, isso aí é surreal. Todo domingo o pastor pregando. Veja que pensamento fraco e antibíblico. Quem é o pastor? Não é o responsável pelo rebanho? Não é ele que vai prestar conta do rebanho? E o que ele prega? Historietas, história de carochinha, não é a Bíblia? Aí o povo fala reverendo, porque a igreja está ouvindo. Então essa ideia de que não as mesmas pessoas pregando, não, quando não é diaconisa, é o diácono, é o pastor, isso aí, irmãos, tem que sair da sua cabeça, caso você pense assim. O que importa primeiro, claro, caráter, não é qualquer pessoa que prega, mas acima de tudo, o somado caráter é a palavra. O irmão de novo, graças a Deus, ele vai pregar o que para você, não é a palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Assim pregamos. Para finalizar minha prédica, eu quero fazer 2 aplicações. Em primeiro lugar, diante dessa verdade que Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós devemos crer nessa verdade. Os homens podem desacreditar, mas a igreja crê com todas as suas forças. Até porque se a igreja não crê, a vida cristã é inútil. A vida cristã é em vão. Olha aí, 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos?
E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, se não vai haver uma ressurreição final, então Cristo também não ressuscitou. Mas vimos que ele ressuscitou. 3 provas: salvação dos coríntios, as escrituras e as testemunhas oculares. Aí Paulo está argumentando. E se há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, se não há. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Igreja, creia na ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus valida e assegura a ressurreição daqueles que morreram nele. E se você não crê que Cristo ressuscitou, a sua fé é vã, a sua pregação é vã. Aqueles que dormiram com Cristo estão perdidos. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se você crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a sua pregação não é vã, o seu testemunho não é vão, a sua fé não é vã. Os que dormiram com Cristo estão salvos e não perdidos. E mais, nós somos os mais felizes de todos os homens, porque nós cremos que Cristo ressuscitou. Você crê? A segunda obrigação, nós devemos nos alegrarmos, por 2 razões. Cristo ressuscitou, você deve se alegrar. Primeiro, porque se você partir dessa vida antes de Cristo voltar, você, com todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nessa ressurreição, sabe o que vai acontecer com o nosso corpo? O nosso corpo será glorificado. Assim como Cristo, ele ressurgiu dentre os mortos e tem um corpo de glória, os crentes também terão. Não haverá mais doenças, não haverá mais dificuldades na saúde. A sua pele, que hoje está sujeita a flacidez, a ruga, tudo isso terá fim. Porque quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo vão ressurgir, ressuscitar primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e estaremos para sempre com nosso Senhor. Os crentes terão um corpo similar, semelhante ao corpo de Cristo. Agora veja que boa notícia para nós. Essa é uma verdade cheia de consolação. De tempo em tempo estamos adoecidos, acamados, é febre, é dor na cabeça, é dor não sei aonde. Estamos aqui nessa terra, o nosso corpo é corruptível, o nosso corpo é mortal, mas nos diz as Escrituras que quando Cristo voltar, os que morreram vão ressuscitar primeiro. Quem estiver vivo e é crente, vai ter um corpo parecido com o corpo de Jesus. Um corpo apropriado para viver a eternidade afora na presença de Deus. Vai acabar a preocupação, você não precisa pegar ficha para passar pelo médico, vai acabar todos os problemas. Nós teremos um corpo apropriado para estarmos na presença de Deus para sempre. Paulo vai dizer, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque os mortos ressuscitarão. E diz o texto bíblico, e aquilo que é corruptível, o corpo, será revestido de incorruptibilidade. E isto aqui, olha, o corpo que é mortal, será revestido de imortalidade. Isso alegra o seu coração ou não? Então se alegre nessa verdade. Cristo ressuscitou e ele assegura a ressurreição dos que dormiram nele e daqueles que estiverem vivos, todos terão um corpo glorificado.
A segunda razão da alegria é porque nós, irmãos, perdemos muitos entes queridos crentes, irmãos na fé. Com o passar da nossa jornada aqui na terra, iremos perder, nós podemos partir, deixar saudades. A Bíblia diz em Provérbios 10, 7, que a memória do justo é abençoada. Qual o significado? Não é memória, o cérebro não. Memória aqui é o nome, é a sua pessoa. A memória do justo é abençoada. As pessoas se lembram, sentem saudade. O irmão piedoso, o irmã piedosa, o irmão crente, o irmã crente. Olha, uma memória abençoada. Segundo a promessa bíblica, pelo fato de que Cristo ressuscitou, nós veremos os nossos entes queridos que partiram com Cristo e todos os irmãos que partiram com nosso Salvador. Paulo usa essa verdade da ressurreição para consolar a igreja que estava em Tessalônica. Os irmãos estavam tristonhos. Espera aí, se Jesus vai voltar, o que será dos nossos parentes que partiram antes de nós? Aí Paulo vai usar a verdade da ressurreição e do retorno de Cristo para trazer acalento para o coração da igreja. E ele vai dizer isso de forma clara, profunda e penetrante. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não os entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pastor, me lembro do meu pai que partia, era um servo de Deus, você o verá outra vez. Pastor, me lembro daquele irmão que congregava conosco, que partiu, nós o veremos outra vez, porque se Jesus ressuscitou dentre os mortos, há uma promessa, uma garantia, uma segurança, que nós os veremos novamente. Então creia na doutrina da ressurreição de Jesus, alegre o seu coração, porque nesse dia, quando Cristo voltar, você terá um corpo de glória, e você verá os amados que partiram antes de nós. Que Deus nos abençoe. Cristo ressuscitou.